O Jornal União São Paulo Entrevista tem a honra de trazer aqui para os estúdios o Dr. Sandro Lira, da cidade de Osasco, ele que é candidato a deputado federal pelo PRP, faz parte aí da executiva do partido e vai falar um pouco sobre a sua história e também sobre a sua experiência na cidade onde nasceu, ele, filho de nordestinos, aí, de uma família de 15 irmãos, uma família bastante extensa, e vai comentar um pouco sobre, então, essa sua experiência, o seu trabalho e a sua família. Doutor, é um prazer tê-lo aqui, né? Prazer, eu queria que o senhor começasse dizendo um pouco sobre a sua trajetória, né? O seu pai é paraibano, né? Paraibano. Tem a família aí já estabelecida em Osasco já há muito tempo. Eu queria que você primeiro se apresentasse para nós. Bom, é o seguinte, boa tarde. A nossa família é uma família de imigrantes nordestinos, né? Que vieram para Osasco na década de 50. Meu pai trabalhou na Cobrasma, meu irmão mais velho também na Cobrasma, né? E eu iniciei minha vida também na área da metalúrgica, têxtil, quando Osasco era aquele polo industrial, né? Às vezes a pessoa olha pra gente e vê a gente como advogado, né? Vê o anelzão no dedo, acha que você nasceu advogado. E não é assim, cada um de nós tem a sua história. Hoje eu sou advogado porque estudei, cheguei, né, com muito sacrifício lá, mas graças a Deus hoje eu sou advogado. E nessa área eu milito na área da Previdência. Já aposentei mais de 600 pessoas na região de Osasco, né, Carapicuíba, Barueri. Tem gente do interior de São Paulo que vem se aposentar com o nosso escritório, né. E de 2 anos para cá eu comecei a me interessar mais por política, porque eu fui convidado para ser o advogado do PRP, na região de Osasco, né? E começando a me entrosar politicamente, conhecendo mais de perto como é que são confeccionadas as nossas leis, como é que é utilizado o dinheiro público, né? E isso me deu uma certa revolta. Eu fiquei revoltado com algumas coisas, ainda estou, né? Porque é assim, quando você não tem um contato direto com a política, você fica centrado mais no seu trabalho, nos seus afazeres, no seu estudo, na sua família, e muita coisa passa por fora e você não percebe. O cidadão comum não percebe, né? E como eu fui para a área da política, eu percebi que tinha muita coisa errada e que precisava ser mudado, né? O partido me convidou a sair candidato a deputado federal, conversei primeiramente com a família, com os amigos, fui à igreja, né, e tive todas as respostas positivas, né, e hoje eu estou aí com a candidatura aí a pleno vapor, estamos trabalhando muito, né, não só por Osasco, mas pela região toda, né, pela região oeste de São Paulo. É bem por aí, né? E, por exemplo, nós estávamos nos bastidores conversando um pouco, você nasceu em Osasco, exatamente no centro, numa parte do centro que hoje é desvalorizada, né? Foi criado um centro novo e aquela parte ficou esquecida. Uma cidade grande do porte de Osasco, né? Como é que você vê ali a região onde você sempre conviveu, que você sempre conheceu pessoas, onde sempre tratado dessa forma, e ali próximo ao Marco Zero da cidade? Pois é muito triste, né? Eu nasci ali na André Rovai, fui batizado na Igreja do Bonfim, a primeira igreja de Osasco, né, ali no centro, né, onde era o centro antigo da cidade, e com a expansão do centro novo, ali ficou esquecido pelos nossos governantes. Entra prefeito, sai prefeito, vereador, sai vereador, e nada se faz de melhoria para aquele povo, né? Vive ali mais de 5.000 pessoas, que cada dia vê o seu imóvel sendo degradado, o seu patrimônio sendo desvalorizado, né? Então eu tenho projetos para aquele bairro, tenho projetos, né, que vão trazer verba do governo federal para reconstrução, valorização do centro antigo, né? Assim como também eu tenho propostas para a saúde, para a educação, né? Por exemplo, porque tem uma cidade que o cidadão é bem atendido no sistema SUS, é o mesmo sistema o Brasil inteiro, e na outra cidade ele é mal atendido. Entendeu? Por quê? Porque um prefeito investe melhor os recursos que recebe do Estado, do governo federal,
e o outro já nem tanto. São as conversas entre as esferas também. Isso, aí o que os caras fizeram? O que os prefeitos fizeram? Eles chegaram, olha, quem é, vamos falar da nossa região lá, o prefeito de Barueri falou, olha, quem não tiver título de eleitor de Barueri não pode ser atendido pelo Hospital Público de Barueri. Hospital de ponta, primeira linha. Mas a saúde não é para todos, não está na Constituição Federal, né? Quer dizer que se a pessoa estiver passeando na casa do conterrâneo dele lá, passar mal, não pode ser atendido em Barueri, tem que ser atendido lá na Paraíba, tem que voltar, né? Isso está errado. Está errado. Eu tenho propostas para poder equalizar tudo isso. Por exemplo, uma delas é o prefeito que atender, a prefeitura que atender um cidadão de outra região, vai atender e vai mandar a conta para o prefeito lá onde ele mora. Quando você começa a mexer no bolso do gestor, ele começa a perder receita, né, dinheiro, ele vai falar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso melhorar essa saúde aqui. Só esse mês foi tantos milhões para a cidade vizinha ali. Então, essa é uma forma de você valorizar, tá, as cidades que valorizam a saúde e penalizar quem não valoriza. E botar aquele camarada para valorizar a saúde também. Ele vai ter que encontrar meios, né, para poder valorizar a saúde e não perder receita. Entendeu? Então, isso aí são propostas, são projetos de lei que eu já tenho. Sim. Né? Ao contrário do que aconteceu na eleição passada, um candidato falou assim, vote no fulano de tal, que pior não fica, né? Fica pior sim, gente. Fica pior, claro que fica, né? Entendeu? Então, eu como advogado, a primeira coisa que eu fiz foi estudar o regimento interno da Câmara Federal. Então, eu vou chegar lá no primeiro dia já arregaçando as mangas, sabendo o que eu vou fazer. Eu não vou chegar lá e falar assim, olha, como é que funciona a casa? Não, eu sei como é que funciona, eu vou lá para começar a trabalhar de mangas arregaçadas, né? E é interessante também citar, você, como primeira candidatura, traz esse estigma das mãos limpas, de chegar para realizar um trabalho que não foi feito ainda, né? Porque nós temos aí algumas carreiras políticas, que político não deveria ser uma profissão, mas para alguns se torna, e acaba ficando uma carreira política viciada. E eu queria que você comentasse também um pouco sobre essa renovação, sobre levar o novo e sobre representatividade da região onde você está, na Câmara Federal. Eu vou te falar uma coisa, como você falou, né? Realmente, eu sou novo na política, isso não quer dizer que eu não entenda nada de política. Eu sou cidadão, entendo de cidadania, sou advogado, defendo o consumidor, né? Defendo o cidadão, inclusive contra o governo, né? Sou advogado previdenciário também, né? É assim, eu não sou político, estou me colocando como político. Eu quero fazer alguma coisa, entendeu? Então, como eu não tenho rabo preso com ninguém, nunca fui vereador, nunca fui prefeito, nunca fui candidato a nada, né? Eu tenho autonomia para colocar o dedo na ferida. Eu quero colocar o dedo na ferida. Nós precisamos abrir a caixa preta da saúde, né? A caixa preta dos transportes. Então, na minha cabeça, acho que na cabeça de muita gente é inconcebível o Estado, as empresas de ônibus, por exemplo, os bancos, faturarem milhões e sempre quem é penalizado é o cidadão. Então eu não tenho medo nenhum de colocar o dedo na ferida, vou colocar o dedo na ferida sim, quero abrir a caixa preta da saúde, né? Sabe aquela história de dar carteirada, né? De autoridade? Na política, o camarada, nós precisamos de político que dê carteirada no prefeito, dê carteirada no vereador, vai lá no hospital lá, escuta, eu sou uma autoridade pública, eu sou um deputado federal, eu quero saber o que está acontecendo aqui, por que não tem médico, para ele poder fazer os ofícios dele e mandar para quem de direito, né? Hoje você não vê isso, você não vê isso. Então, o deputado federal, ele não está aí só para fazer leis, ele está para fiscalizar o governo também, para fiscalizar a prefeitura, para fiscalizar a Câmara, para fiscalizar postos públicos, não só postos de saúde, mas postos públicos no geral. Ele tem que chegar lá e se apresentar, eu quero saber o que está acontecendo. Olha, essa pessoa está aqui já 2, 3 horas, eu quero saber o que está acontecendo, por que não tem médico? Ele tem esse direito, ele é uma autoridade. Então, o que eu te falei de carteirada, é uma carteirada no bom sentido. Sim.
É a pessoa sair da cadeira, né, e ir para cima. Porque hoje, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, eles trabalham 3 dias por semana. O resto é porque ele vá até o povo e veja o que está acontecendo. Terça, quarta e quinta. Aí o pessoal fala assim, deputado é vagabundo, trabalha 3 dias por semana. Só que ele tem mais 4 dias para ir ver o que está acontecendo lá nas bases dele. Ele não vai. Entendeu? Aí trabalhar só 3 dias por semana também não dá, né? Então, eu quero fazer isso. Eu quero fazer as leis mais justas, né? Eu quero fazer leis porque eu entendo de lei, sou advogado. Né? É complicado quando você coloca uma pessoa para fazer lei que ele não entende de lei. Verdade. A lei desce para nós aqui, ela desce cheia de defeito, cheia de brecha. E não é bem interpretado, e tem alguns que até utilizam dessas brechas para ter outras interpretações e a lei acaba não funcionando por causa disso. Exatamente. Então eu quero poder participar de uma nova gestão, de uma nova turma que está vindo aí como renovação, né? Assim como eu tenho certeza, o Brasil é muito grande, então eu tenho certeza que está se levantando homens de bem para poder fazer coisas boas. Não tenho medo de botar o dedo na ferida. Já enfrentei juiz, promotor, delegado, né? Dentro dos direitos, para você defender direito, você tem que ter pulso firme. Né? E eu quero fazer isso também agora, mas de uma forma mais ampla, de uma forma diferente, de uma forma nova, de uma forma que nós estamos precisando que seja feita. Lógico. E você tinha comentado das cidades do Oeste, que são ali as cidades onde você tem base. Além de Osasco, tem Barueri, tem as cidades todas do entorno de Carapicuíba e tal. Eu queria que você avaliasse um pouco essas cidades. Como é que estão essas cidades? Porque nós sabemos a proximidade que elas têm de São Paulo. Sim. Mas é preciso que haja uma autonomia para que o cidadão não precise ficar indo e vindo da capital a todo momento. Né? Como que você pensa isso? Bom, é assim, essa pergunta é uma pergunta bem parecida que um grande jornalista fez para mim algumas semanas atrás, né? Quando ele abordou o assunto sobre consórcios de políticos para resolver determinados problemas setoriais, regionais, né? Então, eu vou te responder essa pergunta, né? Da mesma forma que eu respondi a ele. Eu sou a favor desses consórcios políticos regionais, né? Para você resolver o problema na fonte. Ou seja, pega alguns deputados federais da região e vamos trabalhar naquela região. Né? Vamos fazer o que a gente pode atuar conjuntamente, porque além do deputado federal fazer leis, ele tem as chamadas emendas parlamentares, que manda recurso para a cidade, entendeu? Então, às vezes você pode fazer um consórcio com deputados federais, 2, 3, 4, outros estaduais, e mandar todos ao mesmo tempo verbas para resolver determinados assuntos. Resolver, mas tem que resolver, né? Então, essa é uma bandeira minha, né? Agora, o que se vê é diferente. O que se vê é diferente. Você pega candidatos a deputados que estão fazendo sua campanha em 200 cidades. E como é que ele vai atender 200 cidades com uma verba limitada? Vai mandar 50 mil para uma, 50 mil para outra, 20 mil para uma, 100 mil para outra, e o problema não vai ser resolvido. Ele vai ser só amenizado, mas resolvido não. A ideia que eu tenho é de você resolver o problema, entendeu? Fazer um consórcio, né? Me parece que são 18 milhões que o deputado tem de emenda, né? Então, fazer um consórcio do deputado e resolver o problema, vamos supor, na cidade de Osasco, tem um problema da saúde que precisa de um aporte de 50 milhões, né? Vamos supor, faça esse consórcio e vamos resolver o problema daquela cidade. No mês seguinte, vamos resolver o problema de outra cidade, entendeu? Porque esse negócio de você ficar andando 100 mil reais para a saúde de Osasco, 100 mil, você não vai resolver o problema de ninguém. Assim, um deputado acaba não trabalhando com consórcio, não trabalhando sozinho, resolvendo os problemas. Resolvendo de uma forma os problemas. mais inteligente de lidar com a situação toda. Eu acho exatamente. Essa é a intenção, resolver o problema. Não interessa se vamos demorar para resolver, acho que não vai dar para resolver o problema de todo mundo, mas se a gente conseguir resolver o problema de meia dúzia de cidades, 10 cidades, né? Sim, já são problemas resolvidos. E com o tempo, né, os problemas vão minimizando. Sim. Né?
Porque o problema é que você não resolve hoje, amanhã você tem dois. Você tem que resolver o de amanhã ou o de hoje. Porque ele persiste. Né? Persiste e às vezes aumenta. E às vezes aumenta. Uhum. Então, essa é a minha ideia. Fazer um consórcio e resolver o problema na raiz. De uma vez só. Né? Ao invés de estar ministrando medicamento ali, né? Doses homeopáticas, né? Nós não temos mais tempo para isso. A política não deve ser mais assim. Nós temos que resolver o problema na fonte. O outro está esperando? Vai esperar um pouquinho então. Nós vamos resolver aqui. Vamos resolver o outro. Depois vamos no outro. Vamos nas prioridades, né? Entendeu? Então, essa é a minha ideia parlamentar. Bacana. Bom, a gente sabe também que você tem alguns trabalhos sociais, tem muita coisa que é feita, mas a gente deixa à disposição também para o nosso espectador, para que entre em contato com você também. As perguntas que nós viemos a receber sobre sua candidatura, sobre o seu trabalho, nós vamos encaminhar. Por isso eu queria que você deixasse aí os seus contatos para o pessoal. Ok. Meus telefones 3685-2493, o celular 7707-2642. Estamos localizados na Avenida Maria Campos, número 388, primeiro andar, em Osasco, no centro. Entrevistamos então o Dr. Sandro Lira, ele que é da cidade de Osasco, faz parte da executiva do PRP e é candidato a deputado federal. Você que deseja entrar em contato, ele deixou aqui todas as formas e possibilidades disso. Nós agradecemos muito a presença aqui no nosso jornal União São Paulo, Fábio Silva Gomes, para o Grupo União de Jornais.